Iniciemos a terceira edição da nossa trilogia do Catequizai, hoje rezando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E como somos uma paróquia mariana, como disse da outra vez, rezemos a Nossa Senhora da Candelária. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Candelária, iluminai-nos. Dar um passo na direção do amor, dar o primeiro passo. Caríssimos irmãos, sejam muito bem-vindos a esta última edição da trilogia Santos Juninos. No primeiro episódio falamos sobre Santo Antônio, 13 de junho. Segundo episódio, São João o Batista, 24 de junho. E hoje, São Pedro. E vamos lançar este vídeo na solenidade de São Pedro e São Paulo, neste domingo. E hoje, então, falando deste que é uma das colunas da igreja, São Pedro Apóstolo. Ele era de Cafarnaum, era pescador naquela região, nos mares ali da região, né? E Jesus o chamou ao lado de seu irmão André para ser um dos pescadores de almas, como o próprio Jesus disse, né? Já que ele tinha experiência na sua profissão, Pedro era um pescador respeitado. Jesus o chama: venha pescar homens junto comigo. São Pedro, ao lado de seu irmão André, juntamente com Tiago e João, nós podemos dizer que estes quatro podemos dizer que era o quarteto preferido de Jesus, e também acrescentaríamos São João. Eles testemunharam alguns fatos muito importantes dos milagres de Jesus, né, dos sinais, como diz a literatura de João, e um deles foi um milagre acontecido com a filha de Jairo. Falando sobre um aspecto interessante, Pedro tinha personalidade forte. Não é à toa que o próprio Jesus o escolheu para ser o líder dos apóstolos, aquele que estava na frente, que muitas vezes tomava a palavra e, podemos dizer, organizava a evangelização dos primeiros cristãos, dos primeiros judeus cristãos, na verdade, como eles eram chamados, né? Ali ao lado dos apóstolos. E São Pedro diversas vezes questionou o Mestre Jesus, perguntou a ele a respeito da mensagem das parábolas. Por muitas vezes, alguns relatos estão postos na Sagrada Escritura, e mesmo aqueles que não aparecem, nós podemos ter a certeza de que Pedro, com seu jeitão assim, questionador, impulsivo, de temperamento forte, muitas vezes questionou Jesus para que ele o explicasse, e explicasse a todos os discípulos o sentido
daquilo que ele contava, o sentido das parábolas, das histórias que Jesus contava para evangelizar. Um outro fato histórico também da vida de São Pedro é que lá na manhã da ressurreição, no domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena foi às pressas procurar o corpo de Jesus e não o encontrou, retornou e uma das pessoas que ela encontrou foi justamente São Pedro e disse para ele e para o outro discípulo que estava junto, João, que não tinha encontrado o corpo do mestre. E aí os dois foram, né, apressadamente ao local do sepulcro, né? E a pedra tinha sido removida, né? E para surpresa deles, Jesus não estava lá. Ele havia ressuscitado. Existe um trecho da Sagrada Escritura onde Jesus, dialogando com Pedro, o convoca para apacentar os cordeiros, as ovelhas, o rebanho do Senhor. Né? Após a ressurreição, né? Jesus deixou os seus continuadores, os apóstolos, aqueles que iriam continuar a missão que é dele. E Pedro foi então escolhido como o primeiro, o líder maior, né? Aquele que apacenta as ovelhas, que organiza a evangelização, que diz uma palavra que é capaz de tocar os corações, de evangelizar, ao lado dos outros discípulos também. Pedro e também Paulo, eles foram martirizados em Roma. Pedro no circo de Nero e Paulo numa outra região, né? Inclusive, os seus restos mortais estão em Roma, né? Os restos mortais de Pedro estão na Basílica de São Pedro, conhecida mundialmente, e de São Paulo estão na Basílica de São Paulo, fora dos muros, ambas as igrejas situadas em Roma. Um outro dado histórico muito importante da sua morte, né? Eu até me lembrava aqui com o Jonathan nos bastidores, que São Pedro, ele não quis de maneira nenhuma se equiparar ao seu mestre, ao nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tinha sido condenado à morte de cruz também, como foi Jesus, né? Então você vai ter a mesma morte que seu mestre, né? Porém, ele disse: não, posso ser crucificado, mas não como meu mestre. Meu mestre é muito maior do que eu. E aí ele foi crucificado de cabeça para baixo. E pelo fato de São Pedro possuir o primado dos apóstolos, hoje nós temos aquele que é a figura que atualiza a missão de Pedro na igreja, que é o Santo Padre, o Papa. Atualmente, nosso Papa é Leão XIV e ele é quem está no primado da igreja. É ele quem faz as vezes de Pedro. É ele quem apacenta as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo, nos apacenta. É ele quem dá as diretrizes, a orientação para que nós, hoje, em pleno século XXI, ano 2026, continuemos a viver com fidelidade, com amor e com profundidade a missão de Jesus e também o testemunho que nós somos convidados a dar a partir dos ensinamentos que recebemos da Sagrada Escritura, que o Papa também é o responsável maior em cuidar. Do magistério da Igreja, o Papa também preserva o magistério e da sagrada tradição dos apóstolos, desde os primeiros até os atuais, né, que também
são aí representados pelos bispos do mundo inteiro. E assim, então, encerramos este momento tão bonito, tão especial, do Catequizai, Santos Juninos, nas 3 edições, Santo Antônio de Pádua de Lisboa, São João o Batizador, o Batista, e São Pedro Apóstolo, uma das colunas fortes e importantes da nossa igreja. Que bom que você acompanhou este momento conosco, foi catequizado, foi evangelizado. Obrigado, Senhor, por poder, tantos anos depois de toda essa história, de toda essa gente, né? Nós podemos hoje atualizar o mistério da evangelização através da internet, através do contato com as pessoas, através de todos os recursos que nós temos. É muito importante isso. Deus abençoe você, a sua família, receba o abraço dos padres, dos diáconos, o abraço dos membros de pastorais, movimentos e serviços, o abraço da Igreja Candelária a você. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.